Por décadas, Disney e televisão aberta formavam uma combinação poderosa. No Brasil, essa parceria criou uma das disputas mais emblemáticas da história da TV. Rede Globo e SBT duelando pelo direito de exibir os conteúdos do estúdio mais famoso do mundo. A competição entre as emissoras não envolvia apenas desenhos e filmes, mas também grandes investimentos, negociações milionárias e uma disputa intensa para garantir a exclusividade das produções mais cobiçadas. Hoje vamos passar por todas as fases dessa batalha que a Globo e o SBT travaram por tantos anos. Eu sou o Lucas Nauta e sejam muito bem-vindos. Para setar o início dessa disputa, vamos voltar lá para 1959. Pois é, eu tive que voltar bastante. Naquela época, a TV Tupi exibia um programa infanto-juvenil chamado Disneylândia, um bloco do canal que apresentava filmes de aventura, documentários e desenhos animados dos estúdios do Walt Disney. Aqui, inclusive, há alguns anúncios que datam do início dos anos 60 e que mostram que, pelo menos por algum período, o programa foi patrocinado pela Coca-Cola. O Disneylândia foi exibido na TV Tupi durante muitos anos, mas há poucos registros dessa fase na internet. O único que encontrei foi essa gravação sem áudio do acervo da Cinemateca Brasileira. Nas décadas de 70 e 80, esse bloco migrou para a Rede Globo. Hoje em Disneylândia, ainda sinfonias malucas. Na verdade, as sinfonias malucas foram iniciadas como uma experiência. Nós as usamos para testar e aperfeiçoar as técnicas de cores e animação que empregamos mais tarde em filmes de longa-metragem como Cinderela, Branca de Neve e Fantasia. Ele tinha 1 hora de duração e era produzido especialmente para a televisão. Era exibido todo domingo, trazendo desde filmes e séries menos conhecidas até aquelas animações dos personagens mais icônicos da empresa. É interessante notar que esse programa durou até o final dos anos 80. E eu falo isso pois desde a metade dos anos 80, o SBT também já começava a nutrir uma relação de parceria paralela com a Disney. Na época, o SBT não tinha os direitos sobre todos os desenhos clássicos do Mickey, Donald, Pateta e companhia, mas era comum a emissora exibir em épocas comemorativas alguns especiais e documentários que mostravam os bastidores dos estúdios e dos parques temáticos. Além disso, o SBT também contava com o programa Cine Disney, que estreou em 1985. Essa foi uma versão brasileira e alternativa do maravilhoso mundo de Disney, que era um programa exibido lá nos Estados Unidos, funcionando como uma sessão de telefilmes em que a cada dia era exibida uma produção diferente do estúdio. Então, em outras palavras, o Cine Disney tinha um conceito basicamente igual ao do Disneylândia da Globo e da TV Tupi, mas focando na exibição de algumas obras diferentes e alternativas. Contudo, foi ali em 1988 e 1989 que o SBT deu destaque para um dos desenhos mais populares da Disney e, particularmente, um dos meus favoritos: DuckTales, Os Caçadores de Aventuras. Tio Patinhas! Primeira vez na televisão mundial. Tio Patinhas, sua família, seus amigos e seus inimigos. Crianças e adultos, moças e rapazes, homens e mulheres vão se divertir vendo amanhã no programa Silvio Santos, das 5:30 da tarde até as 8 horas da noite.
DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, com Tio Patinhas. Diferente de outras obras do Cine Disney, o SBT tratou DuckTales como uma das principais novidades daquele período. Uma aquisição grande de uma das animações mais elogiadas e bem produzidas da época. Para se ter uma ideia, a estreia do desenho foi tão hypada que ela ocorreu dentro do programa Silvio Santos em pleno domingo, no horário nobre, marcando o início da programação de 1988 do SBT. Além do mais, os próprios personagens também fizeram uma participação especial no próprio programa Silvio Santos para divulgar a novidade. Eu acho esse vídeo muito legal, muito divertido de assistir hoje em dia, e isso pontuava que DuckTales era de fato uma das grandes apostas da emissora naquele período. Esse era um aspecto que a Disney valorizava muito desde aquela época. Eles apreciavam quando a emissora dava uma atenção especial a alguns programas de forma exclusiva. Então, criar um Cine Disney ou Disneylândia ou colocar o DuckTales como destaque na programação fazia muito sentido e beneficiava os dois lados. Essa parceria durou até o início dos anos 90, momento em que a Globo decidiu brigar para conseguir um contrato de maior exclusividade com o estúdio. Agora viramos a década, já estamos na década de 90, com a Globo saindo na frente e adquirindo algumas produções da Disney para o seu catálogo. O primeiro marco ocorreu com a exibição de filmes clássicos dos anos 60. Esses filmes eram tão grandiosos, digamos assim, que eles foram anunciados com grande destaque no Chamadão de Cinema da Globo em 1990. Os grandes sucessos de Walt Disney. Se meu Fusca falasse, as novas diabluras do Fusca. Mary Poppins, a superprodução vencedora de 5 Oscars. Entre esses destaques estavam alguns filmes do Fusca Herbie e a exibição de Mary Poppins. Essa exibição de Mary Poppins, inclusive, aconteceu em um supercine especial de final de ano, como parte daquela programação diferenciada que a Globo costuma exibir ali no finalzinho de dezembro. A verdade é que ter os filmes da Disney no catálogo era sinônimo de sucesso, e no início dos anos 90, essa marca estava muito em alta. Era a fase do renascimento da Disney, com filmes como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão sendo lançados como grandes sucessos de bilheteria ao redor do mundo. As fitas VHS vendiam muito, tanto dos filmes novos, contemporâneos lá daquela época, quanto das animações mais clássicas lá da Era de Ouro. Então, só de ter a marca Disney associada à sua emissora, a Globo acabava já saindo na frente no quesito programação infantil. Foi nessa fase que os desenhos animados clássicos do Mickey e do Donald começaram a aparecer nos programas infantis da Globo. Isso preparou o terreno para o lançamento do Disney Club em 1993, amplamente anunciado pela Globo como uma das grandes novidades da época. A primeira versão do Disney Club consistia em um programa sem apresentadores, apenas narrado pela dubladora Silvia Salusti e que exibia desenhos animados inéditos na época, incluindo Tico e Teco e os Defensores da Lei e a Esquadrilha Parafuso. Além disso, contava também com algumas matérias e quadros como o Jornalzinho Disney, que trazia novidades das produções do estúdio, além de também mostrar filmagens dos parques. Esse formato durou até 1995, quando o Disney Club foi inserido dentro da grade da TV Colosso como um quadro reformulado, dessa vez com a apresentação de um fantoche do Zé Carioca, que também funcionava como um talk show. Ele entrevistava diversas pessoas e, na maioria das vezes, eram pessoas que já trabalhavam ali na Globo.
O cenário do programa tinha elementos dos parques, ele também tinha como amigo um microfone falante que usava boné e tinha a voz do Guilherme Briggs, algo também meio aleatório. Mas o bloco era interessante, ele mesclava entrevistas, matérias, tinha todo aquele tom lúdico e, claro, também apresentava os desenhos. E com esse formato, o bloco do Disney Club dentro da TV Colosso ficou no ar até 1996, ano em que a Disney ficou de saco cheio da Rede Globo e resolveu negociar novamente com o SBT. Lembram que eu falei que a Disney valorizava muito quando a emissora colocava seus programas como destaque na grade de programação? Nessa fase, a Globo não estava dando tanto destaque assim para essas obras. Além do Disney Club, que acabou se tornando um quadro dentro da TV Colosso, desenhos como Darkwing Duck, Ursinhos Gummy e o próprio Tico e Teco foram exibidos em atrações como o Xuxa Park, por exemplo, então eles não tinham tanta exclusividade assim. Foi por conta disso que a Disney encheu o saco e, após não conseguir fechar um acordo com a Globo, decidiu recorrer ao SBT. Rick Medeiros, braço direito do Silvio Santos na época, explicou que a Disney foi atrás do SBT porque estava de saco cheio da Globo jogar seus desenhos dentro do programa da Xuxa sem dar muita atenção. Eles queriam algo mais exclusivo. Nisso, o SBT se mostrou mais flexível e juntos eles costuraram um mega acordo. A partir dali, o SBT concordou em produzir um programa exclusivo para a Disney, mas também fez questão de incluir filmes de sucesso do estúdio dentro do pacote. O contrato custou cerca de 15 milhões de dólares por 3 anos, e com o acordo fechado, o SBT, a partir daquele momento, obteve exclusividade no Brasil sobre as produções da Disney, contemplando tanto os desenhos quanto os filmes. Após a efetivação do contrato, o SBT tinha um número de filmes de sucesso tão grande em sua grade que foi obrigado a criar mais uma seção de filmes em horário nobre. E foi assim que nasceu a tela de sucessos. Filmes como Jamaica Abaixo de Zero, Quando um Homem Ama uma Mulher, Mudança de Hábito e 101 Dálmatas estavam incluídos no acordo. Além disso, obras mais adultas como Pulp Fiction, A Rocha e Duro de Matar 3 também entraram no pacote, já que o contrato compreendia todo o conglomerado Disney, incluindo o catálogo de estúdios como a Miramax. Ao todo, foram cerca de 120 filmes e mais de 100 horas de desenhos animados para compor a programação. Para validar o acordo, a produção de um programa infantil dedicado à Disney precisava acontecer. E assim nasceu a melhor versão do Disney Club. O programa, dirigido por Cal Hamburger, se tornou um mega sucesso nas tardes do SBT. O conceito era bem interessante e mostrava o Comitê Revolucionário Ultra Jovem, o CRUJ, invadindo a transmissão do SBT para exibir os desenhos da Disney como se fosse uma espécie de TV pirata. Dentro desse programa, foram exibidos muitos desenhos clássicos como A Turma do Pateta, Timão e Pumba, Ana Pimentinha, entre muitos outros. Essa parceria deu muito certo para o SBT. O Disney Club tinha uma audiência enorme para o horário, o pacote de filmes do canal era muito vasto e em dezembro de 1999, o SBT conseguiu prorrogar o acordo com a Disney por mais 4 anos. Nessa época, o pacote de filmes do SBT era insano, pois a emissora também fez parceria com a Warner, a Paramount e a MGM. Isso fez a Globo dar uma leve tremida nas pernas, mas isso talvez seja papo para um outro vídeo. Focando na Disney, essa fase tem alguns momentos que são bem icônicos para a minha memória. Vocês se lembram que em 2002, o SBT fez uma sessão dupla da tela de sucessos em homenagem ao Dia das Crianças,
exibindo Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, que é da Warner, mas principalmente Alice no País das Maravilhas, o clássico de 1951, que inclusive já havia sido exibido no cinema em casa lá em 95. Pois é, nessa época a Globo tinha o acordo com a Disney, mas alguns filmes específicos ainda pairavam sobre o SBT. A questão é que em 2002 eu me lembro nitidamente de ter conhecido Alice nessa sessão, e isso foi muito marcante pra mim. Só não foi mais marcante do que a exibição dupla de Dumbo e Você Já Foi à Bahia, que também foi um especial de Dia das Crianças no Cine Espetacular, que ocorreu na terça-feira daquela mesma semana. Eu tinha uns 7 ou 8 anos na época, e me lembro de ficar acordado até tarde só para conseguir assistir a esses filmes. Porém, em 2004, a Globo já tentava seduzir a Disney para tê-la de volta, principalmente porque a sua programação de filmes estava bastante enfraquecida. A tentativa deu certo, pois de 2005 para frente, a Globo fechou um novo acordo com a Disney e o SBT ficou apenas com alguns filmes específicos, além de alguns seriados infantis e sitcoms, como As Visões da Raven e Eu, a Patroa e as Crianças. Esse movimento foi muito importante para que a Rede Globo se posicionasse novamente como a protagonista no quesito grade de filmes na época. Esse efeito pode ser percebido claramente na chamada de filmes inéditos da Globo em 2006, onde vários longas da Disney e da Pixar foram anunciados. A galerinha vai fazer a festa com os super sucessos Monstros S.A., Toy Story e Toy Story 2, Vida de Inseto, Dinossauro. Vale notar que isso prova que ter direito de exibir os principais sucessos da Disney não era uma tarefa fácil para a TV aberta da época. Toy Story, por exemplo, é um filme de 1995 que só foi liberado para a TV em 2006, e Monstros S.A., que era o mais recente da lista, demorou 5 anos para chegar à TV aberta. Esse novo acordo também permitiu que grandes blockbusters como Piratas do Caribe, Procurando Nemo e Os Incríveis fossem exibidos como grandes estreias na tela quente nos anos seguintes. Além disso, a programação infantil regular da Globo também recebeu séries de sucesso como Hannah Montana, além de desenhos ótimos como Buzz Lightyear no Comando Estelar, Jake Long e o Dragão Ocidental e Kim Possible. A parceria deu tão certo que em 2009 o contrato foi novamente renovado por mais 4 anos. Nessa fase, séries como Zack and Cody, Gêmeos em Ação e Os Feiticeiros de Waverly Place, além de desenhos como Phineas e Ferb, se tornaram os carros-chefe dos blocos infantis. Foi nesse período que filmes clássicos dos anos 90 como A Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão finalmente entraram no catálogo, e obras mais recentes da Pixar como Wall-E, Carros e Ratatouille também chegaram à TV. Continuações de franquias como Piratas do Caribe e As Crônicas de Nárnia, filmes da Marvel e de outros estúdios associados como a Touchstone também passaram a integrar o catálogo da Globo. E além disso, os filmes do Disney Channel também eram exclusivos da Globo. Então foi nessa fase que High School Musical e Camp Rock chegaram à TV aberta. Os anos foram passando e a Globo dominava essa disputa ano após ano. O acordo era realmente forte e trazia muita credibilidade para a emissora. Em 2014, o SBT e a Disney voltaram a conversar, e em 2015, o canal conseguiu fechar um novo acordo para exibir filmes e séries. Aqui, no entanto, não havia um contrato de exclusividade irrestrita para um catálogo extenso, já que a Globo ainda possuía os direitos de exibição de muitos filmes da Disney. Mas essa parceria com o SBT resultou na criação de um bloco chamado Mundo Disney, que ia ao ar diariamente e trazia desenhos como A Casa do Mickey Mouse, Doutora Brinquedos e Princesinha Sofia,
além de Phineas e Ferb e a nova versão de DuckTales. Também foram exibidas séries populares que antes passavam na Globo, como Zack and Cody e a própria Hannah Montana. Esse contrato durou 3 anos e em 2018 o SBT não conseguiu renovar a parceria. Até houve conversas, mas as empresas não conseguiram chegar a um consenso. Em 2019, a Globo renovou mais um acordo milionário de 2 anos, desta vez no modelo conhecido como Volume Deal, onde a emissora adquiriu preferência na exclusividade de todos os produtos Disney. Só que assim, apesar dessa preferência, a Disney ainda tinha liberdade para negociar os conteúdos que a Globo não queria com as outras emissoras. Então, nesse contexto, a Globo, obviamente, acabou optando pelos títulos de maior repercussão, como os filmes da Marvel, de Star Wars, da Pixar e as adaptações live action, enquanto produções de menor interesse eram repassadas a outros canais. Desde então, séries como Eu, a Patroa e as Crianças foram parar na Record, os grandes filmes permaneceram com a Globo e os conteúdos originais passaram a integrar o Disney Plus, o serviço de streaming da empresa. Foi nesse universo do streaming que o SBT encontrou espaço para novos acordos de exibição com a Disney, seja incluindo produções originais da emissora no serviço, como a novela infantil A Caverna Encantada, ou até mesmo vendendo os direitos da nova versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo para o catálogo do Disney Plus. Além disso, em paralelo, a Disney e a Globo também passaram a fazer algumas coproduções, tornando a disputa pela parceria menos relevante do que foi no passado. Durante décadas, ter um contrato com a Disney era uma das maiores conquistas que uma emissora de TV aberta poderia conseguir. Mas, no cenário atual, essa batalha definitivamente não tem mais a mesma importância de antes. Ao longo dos anos, Globo e SBT lutaram para ter a Disney ao seu lado, entendendo que essa parceria era uma garantia de prestígio e sucesso de audiência. A cada novo acordo, as emissoras investiam em grandes lançamentos, ampliavam seus catálogos e criavam novos formatos para manter a atenção do público. Com a ascensão do streaming e o lançamento do Disney Plus, essa dinâmica mudou drasticamente. Hoje, a Disney não precisa mais de um canal de TV aberta para alcançar um público grande. E considerando o que aconteceu com o Disney Channel recentemente, aparentemente eles acreditam que também não precisam nem de um canal em TV fechada. O que antes era uma guerra ferrenha entre as emissoras, hoje é apenas um detalhe nostálgico de um tempo em que a TV aberta reinava absoluta.